Capítulo 724. Ao ouvir a resposta de Helmut, Klein não pôde deixar de contrair o canto dos lábios. Ele quase congelou no local. Meus inimigos não estão em Baian. Mesmo se você morresse na porta do Rei do Mar, não seria de muita utilidade. Ele lentamente respirou fundo e não continuou o assunto. Em vez disso, ele perguntou, Helmut, não, Sr. Hilarion, como você me notou? Você até veio aqui antes de sua morte para me avisar especialmente. Esta foi também a perplexidade que ele teve em relação a Rhodes e Reinette Tyniker. Ele simplesmente nunca teve a chance de perguntar a eles. Com a porta entre eles, Helmut ficou em silêncio por 2 segundos. Então, disse com um sorriso no tom, existem algumas pequenas características únicas em você. Nas criaturas de alto nível do mundo espiritual, isso não é segredo. É perceptível desde que eles entrem em contato com você nas proximidades. Afinal, a névoa cinza que representa o grande governante do mundo espiritual está acima de nossas cabeças. Divindades com certas autoridades únicas ou beyonders que representam o destino também podem descobrir isso até certo ponto. Claro, a premissa é que um contato próximo deve ser feito. Névoa cinza. Embora a explicação da luz laranja e os elogios de Rhodes sejam quase idênticos, ele é a primeira pessoa que conheci que me apontou diretamente a névoa cinza na minha cara. Portanto, o espaço misterioso é o reino divino acima do mundo espiritual deixado pelo grande governante? Qual caminho da sequência 0 é esse? As divindades que podem descobrir que sou aprimorado pela névoa cinza incluem a árvore mãe do desejo, então ela foi capaz de me atingir? Os pensamentos de Klein borbulhavam como água fervente enquanto todo tipo de perguntas surgiam em sua cabeça. Quando ele estava prestes a falar, Helmut continuou. Na profecia da luz amarela, o grande governante acima do mundo espiritual é uma das variáveis do Apocalipse. No entanto, não posso ter certeza de que você seja equivalente a ele. Existem muitas possibilidades para você que permitem essa característica única. Por exemplo, você sendo seu adorador, seu filho ou seu oráculo escolhido, mas nada disso me impede de expressar minha amizade. Você conhece a Bolsa de Valores de Backlund, certo? Você é como uma empresa ferroviária que acabou de ser listada. Você parece ter um futuro brilhante pela frente. Algumas pessoas naturalmente pensarão bem de você e comprarão um certo número de ações, mas não faltarão gananciosos. Eles desejam utilizar outros meios para confiscar esta empresa ou obter os direitos de controle. Eu faço parte dos bonzinhos, enquanto a árvore mãe do desejo e criaturas ainda mais poderosas do mundo espiritual fazem parte dos gananciosos. É mesmo, se não fosse porque o transmigrador, Imperador Roseli, que existiu antes de mim, teve algum nível de interação com a névoa cinza, e se eu não tivesse adivinhado minhas origens naquele espaço misterioso e recebido cenas claras da Terra, permitindo-me relembrar ainda mais das minhas memórias, eu teria suspeitado ser a reencarnação do grande governante acima do mundo espiritual. Levando tudo em conta desta experiência, o Imperador Roseli e eu somos mais como os oráculos escolhidos. O grande governante acima da névoa cinza é equivalente ao digno celestial do céu e da terra? Klein não pôde deixar de gerar todos os tipos de conjecturas, pois sua mente estava uma bagunça, como um gato brincando com um novelo de lã. Ele acalmou suas emoções e disse, existe alguma maneira de esconder essa característica única? Torne-se um semideus. Helmut tossiu de repente após responder, você se importa se eu morrer na sua porta? Sim. Klein não queria chamar a atenção do rei do mar Jean Cotman, do almirante naval Robert Davis, e de outros semideuses. Helmut mastigou seu doce e disse, então terei que sair imediatamente, senão não haverá tempo.
Depois que você se tornar um semideus e tiver poderes para investigar profundamente o mundo espiritual, poderemos ter a chance de nos encontrar. Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: obrigado pelo seu aviso, Sr. Hilarion. Helmut não respondeu enquanto subia pesadamente a escada. Enquanto ouvia os passos nas escadas, Klein se concentrou. De repente, teve uma certa teoria sobre por que o Imperador Roselle não conseguiu entrar, apesar de descobrir a existência da névoa cinza. Ele restaurou o pedaço de prata que resultou em sua transmigração muito depois de se tornar um Beyonder. Quanto a mim, eu já era uma pessoa comum quando tentei novamente o ritual de aumento da sorte. Além disso, o Imperador Roselle escolheu o caminho do erudito, enquanto eu segui o caminho do vidente. O espaço misterioso acima da névoa cinza proporciona claramente uma grande ajuda na adivinhação. Portanto, os pré-requisitos para entrar no espaço acima da névoa cinza são ser uma pessoa comum ou ser um Beyonder do caminho do vidente, bem como conhecer os encantamentos, rituais e símbolos correspondentes. Os experimentos do Imperador chegaram tarde demais e ele escolheu o caminho errado, então naturalmente não tinha como entrar nela. Dado que os caminhos do vidente, aprendiz e saqueador são considerados caminhos intercambiáveis, talvez os outros 2 também funcionem. Poderia ser esta a razão mais profunda pela qual o Imperador deixou claro em seu diário que deveria ter escolhido um desses 3 caminhos. Além de não ter nenhuma sequência 0 para esses 3 caminhos, evitando qualquer influência do auge, é também a chave para entrar na névoa cinza? Enquanto seus pensamentos se agitavam, Klein colocou esse assunto, do qual não conseguiu obter nenhuma confirmação, no fundo de sua mente. Ele começou a considerar o aviso de luz laranja Hilarion. Cuidado com a árvore mãe do desejo. Devido ao incidente com o almirante Amirius, Klein foi bastante cauteloso contra a árvore mãe do desejo. Ele não teve escolha a não ser mudar de identidade e aproveitar a necessidade de agir, escondendo-se por 2 meses. Posteriormente, ele não estava muito disposto a provocar o Almirante de Sangue e outros membros da Escola de Pensamento Rosa, com medo de cair em uma armadilha. Em direção ao perigo extremo que espreita, o primeiro pensamento de um ser humano normal foi resolver o assunto. O mesmo aconteceu com Klein. No entanto, o problema era que ele não tinha soluções. Suspeitava-se que a árvore mãe do desejo fosse uma verdadeira deusa da sequência 0 localizada no mundo astral. Mesmo que Klein tentasse, não havia como acertar ela ou derrotá-la. E a facção, a Escola de Pensamento Rosa, que ela controlava, era uma organização com uma longa história. Provavelmente tinha anjos presidindo e tinha artefatos selados de grau 0. Caso contrário, seria muito difícil para eles sobreviverem até hoje com as igrejas e todas as organizações secretas em desacordo com eles. Portanto, mesmo que Klein tivesse planos de obter a ajuda do Sr. Azik ou de outras figuras poderosas, não havia como desarraigar a Escola de Pensamento Rosa. Era até possível que eles encontrassem perigo. Devido a essas razões, Klein só podia se esconder e esperar poder avançar com sucesso para a sequência 4 e se tornar um semideus. Sempre tive cuidado com a árvore mãe do desejo. Senhor Luz Laranja Hilarion não sabia que uma vez caí na armadilha do deus do mal na ilha Orave? Ou ele veio especialmente para me avisar que ela faria algo importante em breve? Ele estava anteriormente sob o controle do Almirante de Sangue, e o Almirante de Sangue é membro da Escola de Pensamento Rosa. Ele pode muito bem saber de alguma coisa. Klein ficou instantaneamente alarmado. Ele não acreditava cegamente que uma transformação de sem rosto era suficiente para enganar a atenção da árvore mãe do desejo. De acordo com a explicação de Luz Laranja Hilarion,
ela seria capaz de descobrir certas características únicas quando estivesse próxima de mim. Isso é algo que os poderes de Beyonder do Sem Rosto são incapazes de mascarar. Ela não faz nada há algum tempo. Será que está tentando usar essa sensação para conceder algo aos seus crentes através de algum ritual ou item, e que ela está prestes a ter sucesso em breve? Klein franziu lentamente a testa ao sentir que certamente era uma possibilidade. Isso o deixou mais ansioso para retornar a Backlund. Naquela enorme cidade, até os anjos tinham que se comportar como uma certa serpente do destino. Os crentes da Árvore Mãe do Desejo e as potências da Escola de Pensamento Rosa eram incapazes de agir como desejavam. Tudo o que podiam fazer era esperar por uma oportunidade. Ufa! Klein exalou e se dirigiu acima da névoa cinza. Ele adivinhou se sua vida estaria em perigo em breve. Desta vez, recebeu uma resposta negativa: sua vida não estaria em perigo. No entanto, Klein não relaxou como resultado. Ele lembrou que a interferência divina da Árvore Mãe do Desejo poderia penetrar na proteção da névoa cinza até certo ponto. E há muito tempo atrás, sua espiritualidade o impediu de adivinhar a característica de Beyonder do lobisomem acima da névoa cinza. Isso porque poderia muito bem envolver o Deus acorrentado, e suspeitava-se que o Deus acorrentado fosse outra manifestação da Árvore Mãe do Desejo. Ou não há realmente nada acontecendo e estou pensando demais, ou o perigo já está muito próximo. É por isso que a Árvore Mãe do Desejo tomou medidas para interferir. Para estar seguro, preciso fazer preparativos. Mesmo que seja provado que é um alarme falso, ainda é melhor do que ser capturado pela Escola de Pensamento Rosa e levado pela Árvore Mãe do Desejo para realizar alguns experimentos indescritíveis. Klein imediatamente retornou ao mundo real e pegou papel e caneta antes de escrever rapidamente uma carta. Ele começou com: Caro Sr. Azik. Considerando como o submundo estava dentro do mundo espiritual, que os semideuses do caminho da morte eram considerados criaturas de alto escalão do mundo espiritual de certa forma, e que o Sr. Azik poderia ser capaz de ver sua característica única depois de recuperar sua memória, Klein foi bastante honesto. Ele escreveu diretamente sobre toda a conversa entre a manifestação de luz laranja e Larion, Helmusuin, o cientista. A única coisa que ele deixou de fora foi a névoa cinza, e as partes sobre a grande existência acima da névoa cinza. Finalmente, ele mencionou algo. O aviso do Sr. Hilarion implica que sofrerei perigo mortal da Escola de Pensamento Rosa? Depois de dobrar a carta e soprar o apito de cobre para chamar o mensageiro, Klein ainda não achou que era seguro o suficiente. Ele rapidamente pegou a gaita do aventureiro e soprou nela. Silenciosamente, Reinette Tainiker apareceu diante dele. Cada uma das 4 cabeças com cabelos loiros e olhos vermelhos girou e disse: Não há carta. Tenho algo para discutir com você. Klein forçou um grande sorriso. Ele entregou a moeda de ouro que recebeu de Anderson e disse: Esta é a taxa pela convocação. Uma das cabeças que Reinette Tainiker segurou mordeu a moeda de ouro. As outras 2 cabeças que não tiveram a chance de falar perguntaram: O que é? Posso enfrentar um certo grau de perigo em breve. Eu me pergunto se é possível pedir ajuda a você. Klein fez o possível para fazer seus olhos parecerem sinceros. Os 8 olhos nas 4 cabeças de Reinette Tainiker dispararam enquanto diziam: Sim, pague 10.000 moedas de ouro. 10.000 moedas de ouro. São 10.000 libras. Klein ficou boquiaberto ao dizer com um sorriso irônico: Não tenho tanto dinheiro. As 4 cabeças de Reinette Tainiker falaram uma após a outra. Você pode pagar parcelado. Parcelado. Klein ficou surpreso com o fato de seu mensageiro acompanhar os tempos.
Após 2 segundos de choque, ele disse, tudo bem. Reinet Tainiker não disse mais nada enquanto suas 4 cabeças balançavam simultaneamente antes de desaparecer na frente de Klein e retornar ao mundo espiritual. Ponto.